psicólogo, você deve, né, conviver com pessoas também que têm algum determinado transtorno, e que a gente sabe que não vai, ok, pode vir tomar o passe, pode água frutificada, pode fazer tratamento espiritual, mas existe, eu entendo que deve ter um limite para aquela unidade, né, orgânica, até um limite, né? E que provavelmente talvez precise de mais uma nova reencarnação, para que aquilo fosse diluindo, né, os traumas, enfim. Uhum. Que é exatamente isso, né? Vocês como psicólogos, eu percebo já faço terapia há um tempo, e mesmo me debatendo com algumas coisas, percebo que já melhorei muito nesses meus quesitos, mas eu percebo que tem um momento que a terapeuta fala, opa, Simone, você agora chegou num ponto que agora eu posso, tá? Então, em que momento é esse que você, como psicólogo, viu essa situação do Cláudio? Perfeito, perfeito. A situação do Cláudio é uma situação inicialmente de bastante comprometimento, né, pela descrição que o André Luiz faz do capítulo 19, mais tarde o 20 chega a mencionar também, embora seja o desfecho ali, com a prece da Cipriana, mas assim, ele tá bem hebetado, tá bem alienado, tá bem... Mas aí ele vai realmente, como você falou, ele vai despertando, né, ele vai se dando conta, vai tomando consciência... um pouco, não totalmente, você colocou muito bem, não totalmente, ele tem comprometimentos, esses comprometimentos não vão ser totalmente sanados naquele momento, ele vai precisar reencarnar, como foi dito. Agora, esse despertar é super curioso, Simone, porque é muito pessoal, né? Assim, o se dar conta, o cair a ficha, o ter esse insight, né? Do ponto de vista psicológico. É muito assim, não tem uma cronologia, né? Não tem um tempo específico, né? A gente vem em mediúnica, e basicamente mediúnica não deixa de ser uma espécie de atendimento terapêutico, né? Tanto é que Filomena Miranda chama os doutrinadores de psicoterapeutas de desencarnados, né? Que ali tem a escuta, o acolhimento, alguma intervenção do doutrinador... O momento em que o espírito se dá conta e muitas vezes entra em uma catarse, né? Se sensibiliza, se emociona, às vezes chora, que no caso dos espíritos em mediúnica tem a ver com esse processo de, sei lá, tá na obsessão, tá como obsessor e se dá conta e tem aquele cair em si, né? Ou então está desencarnado sem saber que está desencarnado e cai em si e se dão conta e também se emocionam. Essa catarse é super importante. É de fato uma divisora de águas, né? Essa catarse de se dar conta, né? E que o doutrinador vai ajudando. O que Cipriano e os benfeitores estão fazendo é mais ou menos isso que você está comentando. Vão possibilitando, vão ajudando. Tem um tempo do outro, mas tem também o estímulo e a ajuda amorosa que facilita, que ajuda, o recurso magnético e assim por diante, que vai ajudando esse despertar. E no caso do Cláudio ali, chegou um momento em que ele foi tocado, né? Ele foi tocado, ele vai reencarnar não plenamente consciente de tudo, né? Mas o mundo espiritual sempre trabalha em favor de não violentar os sujeitos, né? De não... pega um sujeito e reencarna de qualquer jeito, mesmo que não queira. Há casos assim? Há casos assim. Mas isso não é a via de regra e não é aquilo que é, de alguma forma assim, planejado, programado pelo mundo espiritual. Sempre há uma preferência do sujeito se dar conta e se engajar na sua futura reencarnação. No caso do que você está citando, que é esse processo muito mais de mudança de percepção, mudança de consciência, você fez uma comparação muito bacana com o seu processo de terapia, né, o seu processo psicoterápico. Eu acho que tem semelhanças, Simone, tem semelhanças, no sentido de que era uma abordagem ali de sensibilização dele, de, poxa, se dê conta, vá se dando conta, você não está mais naquela propriedade, você não está mergulhado nas suas moedas de ouro, né? Vai se dando conta lentamente, sem muito choque, né? E sabe, à medida que o sujeito vai falando, ele vai dando corda para que o benfeitor vai puxando. É que nem filho, sabe aquele... muita gente me pergunta assim... meu filho está perguntando uma coisa de sexualidade. Tá na hora de explicar? Se tá perguntando, tá. Mesmo que não seja assim,
Você não vai explicar a sexualidade de maneira detalhada a um menino de 10 anos. Né? Mas já dá para explicar alguma coisa, já dá para falar alguma coisa. Se ele está perguntando, é porque ele tem capacidade de ouvir. É um pouco nesse sentido. Né? O Cláudio foi revelando, foi trazendo... Vou usar a linguagem terapêutica, que você tem experiência terapêutica, né? Você é analisada ou psicoterapeutizada já há algum tempo. A gente vai entregando enquanto paciente, né? Vai entregando também conteúdo, e aí o terapeuta que já tem um vínculo assegurado, ninguém vai fazer uma intervenção muito significativa com o paciente que chega pela primeira vez, o paciente vai embora e Contardo Caligares, naquela obra Cartas a um Jovem Terapeuta, ele conta até isso, né? De um colega seu que fez uma intervenção acertada em relação à fantasia sexual da paciente. A paciente chegou para ele e ele, pela postura corporal e pela linguagem não verbal da paciente, ele disse, não, você tem uma fantasia sexual XY. Era verdade, porque Contardo conhecia o caso, mas a mulher saiu assustada e nunca mais voltou. Quer dizer, ele precisava trabalhar, criar o vínculo de confiança, de intimidade. A intimidade aqui é a intimidade da terapia, né? Que é a cumplicidade entre terapeuta e sujeito, e analisando, e paciente. E a partir daí, o próprio sujeito vai entregando mais conteúdo ao terapeuta, vai oferecendo mais material, e vai, portanto, demonstrando maior capacidade de ir além.